Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito bom coração que estamos aqui iniciando a nossa terça-feira com mais uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que Jesus possa se fazer presente em nosso coração neste momento de reflexão, que Deus, nosso Pai, possa hoje abençoar a todos os lares da terra, que onde houver a discórdia, onde houver a intriga, que Deus possa ali derramar a luz da paz, que aonde houver desunião, que Deus possa conceder ali a luz do perdão, a luz do amor. Então que Deus derrame hoje sobre todos os lares da terra uma luz de paz, de amor, de compreensão e de serenidade, e que essa luz também seja derramada em nosso coração. Então, meus irmãos, hoje aqui com o coração tranquilo, sereno, com o coração aberto a Jesus, com o coração aberto ao nosso amado Pai, vamos iniciar o nosso dia dando sequência à reflexão do item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, que é a passagem Desprendimento dos Bens Terrenos. E hoje nós reservamos um trecho aqui muito especial para inspirar a nossa reflexão. É um trecho em que é nos dito desta passagem: há um homem que haja muito trabalhado e que com o suor do seu rosto acumulou bens. É comum ouvir dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor, e nada é mais verdadeiro que isso. Por outras palavras, Lacordaire, que é o espírito que ditou essa mensagem, que é o autor desta passagem, Lacordaire ele diz algo aqui que é muito verdadeiro. Tudo o que a gente conquista com o suor do nosso rosto, tudo que a gente empenha tempo, sacrifício, que a gente se dedica para aquilo, damos muito mais valor. Às vezes, tudo aquilo que vem fácil, que a gente ganha fácil, a gente infelizmente não consegue dar o mesmo valor do que para aquelas coisas que a gente se dedica muito para conquistar. E tudo que a gente empenha, muito esforço, muito sacrifício, que a gente se dedica, o nosso olhar muda para quando a gente conquista. Temos muito mais respeito para com aquilo, temos muito mais cuidado, damos muito mais valor para aquelas conquistas que a gente empenhou muito esforço para conquistá-las. E como Lacordaire coloca, nada é mais verdadeiro que isso. E é verdade, porque é desse valor, meus irmãos, que a gente dá para essas coisas que a gente demandou tanto esforço para a gente conquistar, é desse valor que também vai nascer o respeito por aquilo, que também vai nascer a empatia por aquilo. E a empatia aqui eu coloco como aquele sentimento de que a gente pensar assim, nossa, foi tão difícil para mim conquistar isso, nossa, mas demandou tanto esforço eu passar por tudo isso, que quando a gente vê um irmão passando por início daquela mesma situação, a gente tem empatia por ele. Então esse valor de tudo, esse sentimento de valor por tudo que a gente conquistou com muito sacrifício, ele nos proporciona um olhar mais dócil perante o próximo. Porque a gente sabe no fundo da nossa alma o quanto foi difícil, às vezes uma jornada para conquistar algo, às vezes um momento da nossa vida, o quanto foi difícil passar por aquilo, que quando a gente vê o próximo passando por uma situação semelhante que a nossa, a gente pensa que a gente tem mais docilidade para ver a jornada dele. A gente tem mais empatia por aquela jornada que ele está iniciando e que muitas vezes a gente já passou por ela, que as experiências da vida já nos proporcionaram passar por ela. E perante esse sentimento de empatia por isso que o próximo está passando e que muitas vezes a gente já passou, é nosso dever, meus irmãos, auxiliá-los, ampará-los. Então vejamos que se a experiência da vida
nos proporcionou caminhos difíceis, situações difíceis, e que a gente com muito esforço passou por aquilo, com muita dificuldade conseguiu passar, é mais do que o nosso dever baseado no amor, quando a gente vê uma pessoa às vezes mais nova que a gente, ou às vezes uma pessoa, um irmão passando no início daquela mesma situação, é como se fosse um dever nosso auxiliá-lo. Auxiliá-lo no seguinte sentido: se a gente já sabe as dificuldades, as pedrinhas que teve, em ampará-lo, em dar uma luz para ele nesse caminho. Aqui eu vou trazer um exemplo para nós, que às vezes a gente só pensa em coisa material, mas também a gente pensa nas dores da alma, na dificuldade de passar pelas dores da alma. Então, muitas vezes, quando a gente enfrenta uma dor na alma muito grande, quando a gente passa por ela, quando a gente conquista, né, aquele sentimento de ter passado, ter enfrentado aquela dor da alma, a gente valoriza mais os momentos felizes, os momentos alegres da vida. E com isso, se a gente vê um irmão passando por uma dor da alma também, a gente vai ali levar para ele uma luz que pode auxiliá-lo até a passar mais rápido por aquilo, até passar de uma forma mais branda por aquilo. A gente vai levar essa luz para ele. Às vezes um esclarecimento, um conhecimento que a gente teve dessa jornada, às vezes a nossa própria experiência pode ser uma luz de exemplo para guiar aquele irmão que está passando por aquele momento. Então, as nossas experiências da nossa vida, e muitas vezes experiências difíceis, experiências dolorosas, podem muito bem, meus irmãos, servirem de facho de luz para outros irmãos que estão passando por aquela situação. A gente pode muito bem levar esperança, dizendo: olha, eu passei por isso, eu venci. Isso leva esperança para um irmão que ele também pode vencer aquilo. Do mesmo modo que às vezes uma experiência que a gente teve, que foi dolorosa, que não foi muito boa, a gente pode compartilhar com o próximo mostrando: olha, esse caminho não vai ser proveitoso. Eu passei por isso, foi doído, muda a rota, vai ser mais proveitoso. Então, a nossa experiência, a bagagem da nossa vida, por mais que tenham tido situações difíceis, podem ajudar outros irmãos, podem auxiliar. Então, aqui, quando a gente lê Lacordaire, colocando para nós que tudo que a gente conquista, que a gente passa, que demanda muito esforço, a gente dá valor, dá muito mais valor. E desse valor nasce o sentimento de docilidade quanto à situação do próximo. Porque se para nós foi difícil, foi muito difícil passar por aquilo, e a gente está vendo um irmão começando a passar por aquela mesma situação, é mais do que o nosso dever tentar auxiliá-lo com a nossa experiência que tivemos. Então pensemos sobre isso hoje, que a nossa jornada ela pode nos proporcionar muitas ferramentas para auxiliar o nosso próximo. Pensemos sobre isso. E que se para nós foi difícil e a gente venceu, é mais do que o nosso dever e em amor ao nosso próximo, ampará-lo também na jornada dele. Bom, meus irmãos, levemos essa mensagem em nosso coração, com muito carinho, essa mensagem com muito respeito, sempre pensando que a gente pode auxiliar o nosso próximo. Não dificultar o caminho dele ou falar: não, agora ele tem que sofrer para passar também, porque eu sofri passando por isso. Não, mas pensar: eu sofri. O que eu posso fazer agora para ajudar um cadinho ele a não sofrer o que eu passei? Pensamos sobre isso hoje, meus irmãos. Isso pode ajudar muito o nosso próximo. Bom, vou convidar todos para encerrarmos nosso evangelho dessa terça-feira, encerrar ele com Jesus e nos lembrando que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Um excelente dia para todos nós e que assim seja.